Boa noite! Vamos ir aguardando devagarinho as pessoas virem chegando. Oi, Dani, Maria, Ubênia, coisa boa ver vocês aqui. Magda, boa noite. Boa noite. A Ju já tá aqui. Ju aqui, enquanto vocês estão entrando. Olá, Olá, boa noite, Ju. Coisa boa boa. noite. Muito boa estar aqui com você. Estou muito feliz, Ai, eu muito também. feliz. Ai, eu tô muito feliz, assim, as pessoas estão chegando. Não sei se vocês que estão chegando fazem ideia, assim, do quanto que é importante para mim a Ju estar aqui. Ela é muito especial na minha trajetória, né, profissional. Chega, me emocionei, que lindo. É uma pessoa que eu admiro muito, né, profissionalmente. Tenho aprendido muito com a Ju na Connect, com a Ju. Sobre comunicação não violenta. Tem sido um mergulho muito bonito, assim, uma coisa que eu admiro muito. E a Ju cuida daquilo que para mim é muito valioso, que são das relações humanas, né? E ela faz isso através da empatia, através da comunicação não violenta. E é um prazer falar sobre esse assunto aqui na minha página e ainda com ela. Então, eu estou extremamente feliz e honrada, viu, Ju? Agradeço mesmo sua generosidade por você estar aqui comigo, viu? Então, se apresenta para o meu público, por favor. Também estou emocionada, estou honrada pelo convite. Venho acompanhando o seu trabalho pelo Instagram, né? E um pouquinho que a gente acompanha as trocas no curso de formação, a Jaque é aluna do nosso curso de formação de comunicação não violenta, né? Que é uma jornada deliciosa. E eu admiro muito mulheres empreendedoras como você. Então, tenho visto você botar a mão na massa, fazer, gravar, daí, nossa, eu fico super maravilhada, né, com esse, vamos lá, vamos arregaçar a manga e vamos fazer. Então, quando você me convidou, eu falei, uau, bora lá, que eu quero muito apoiar. Eu acho que é muito legal a gente ser rede de apoio uma das outras, uns dos outros, Uns dos outros, né? e nós mulheres umas das outras, né? Eu acho que na Connect a gente fala muito para a mulher, né? Então isso faz muito sentido para mim estar aqui hoje te apoiando. Então muito obrigada, né? Como você já falou, eu trabalho com comunicação não violenta. Eu e a Taina, minha super parceira de É trabalho, a a Taina outra prof, Meirelles. linda. Minha prof também, né? Minha inspiração nessa caminhada da comunicação não violenta. A Connect hoje é uma rede de apoio de pessoas que querem viver a comunicação não violenta, né? Então, a partir da Connect, a gente tem cursos, formações de mais curta duração, introdutórios à comunicação não violenta. Essa formação que, na verdade, é uma jornada, né, de Sim. autoconhecimento, de vários encontros que a Jaque está fazendo com a gente. Além disso, a gente leva a CNV, né, a comunicação não violenta, ou CNV, a gente vai falar muito CNV, para empresas. Então, a Márcia aí chegou, a cura de Ai, uma e a cura de linda. todas. Ai, que Celebro, né? delícia! Isso mesmo, a gente acredita muito nesse trabalho em grupo, né, em comunidade, em redes, para que a gente assistindo às curas umas das outras, compartilhando as nossas histórias, que a gente possa aprender sobre a nossa humanidade. Então, é esse o trabalho que a gente faz de dentro para fora, cuidar de mim para depois cuidar das minhas relações. Então, fez muito sentido o seu convite para falar de CNV como uma estratégia, uma escolha de autoconhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu cantinho, na sua Na casinha. minha casinha, é verdade. Que legal. Ju, então, assim, eu acho que não, a gente tem que começar pelo começo. Não sei se todo mundo aqui conhece a CNV, mas conta pra gente um pouco, né? Ah, aliás, primeiro me conta como que você conheceu a CNV. Como é que começou a sua história? Eu acho que isso vai ser relevante também.
Acho que a minha história, ela não começou pela CNV. A CNV foi o barquinho que eu encontrei assim, no final. Nesse ponto da minha jornada, porque o final, Sim. ele, né, é para todas as vidas, né, para muitas e muitas jornadas, mas nesse ponto foi um barquinho que eu encontrei que fez muito sentido para mim. Mas acho que a minha história começa há 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, quando eu tinha uma perspectiva assim de vida muito já planejadinha, estava morando já com meu parceiro, a gente tinha casamento marcado, né, na igreja, todo aquele negócio, família envolvida. E a relação nas vésperas do casamento, o negócio foi, uau, foi miando e menina, a gente decidiu se separar de uma forma bem violenta, bem Uhum. trágica, assim, com os convites impressos. Caramba. Presentes, tal, e Uhum. assim, meu mundo ali, paf, caiu, assim, parecia que eu falava, gente, onde eu fui parar, né? Parece minha vida, eu me sentia numa novela mexicana vivendo aquilo, Uau. né? Falava, Uhum. é muito curioso, E né? E essa intenso também, né, Ju? foi muito intenso. Eu tinha por volta de 30 anos e assim, tava numa, sabe, quando parece que tudo ia, já estava tudo muito planejado, Uhum. casar, ter filhos, aquela Uhum. coisa, e de repente tudo aquilo foi por água abaixo. Foi uma época em que eu passei por um processo muito intenso de raiva do Uhum. meu companheiro, né, de como a coisa tinha acontecido, Uhum. de vergonha, sentia Uhum. muita vergonha, né, do que as pessoas iam pensar, de como aquilo tinha acontecido, muita culpa. Falava, uau, o que foi que eu fiz? E como foi que eu não percebi, né? Então é louco isso, né? Como a gente às vezes vai numa jornada meio escrita pra gente e Uhum. a gente vai levando e chega nos lugares assim que você fala, uau. Mas foi um ponto de virada assim na minha vida, porque como aquele propósito, eu comecei a pensar, puxa, mas é um propósito tão que assim, se desfez assim tão facilmente e a minha vida perdeu assim um sentido tão rápido. E aí eu comecei a buscar coisas que me dessem primeiro tranquilidade para atravessar aquele momento, porque eu realmente eu fiquei bastante abalada, inquieta. Nossa, foi uma virada assim na vida. E fui buscar isso e coisas que dessem sentido à minha vida. E aí eu conheci as práticas budistas, Que legal. meditativas, que foi um lugar assim de Te abraço, abraçou. assim. Nossa, foi incrível, assim, aprender a me escutar. Oi, o pessoal que está chegando, boa noite, a Ellen Boa aí, boa noite. noite, Carmen. Ai, Ai, que tem uma delícia! galera aqui, as meninas do curso chegaram aqui também. Bem legal. Bem-vindas! E vamos interagindo, vamos É, conversando, já que fiquem à todo mundo. Oi, vontade. Carmen. Eu E ouvi. aí, menina, foi esse negócio. Aí a jornada budista começou a fazer muito sentido, né? Uhum. As práticas meditativas que eu não conhecia. Eu venho de uma tradição de uma família católica, muito Uhum. envolvida com a espiritualidade, mas com esse Tá. viés, né? Eu sempre fui muito envolvida com a espiritualidade. Boa noite, Érica. E também conheci o yoga nessa mesma Ah, época. E você aí foi um começou por negócio um muito. outro caminho, né? Mas um caminho lindo, né? Por isso que é tão gostoso ouvir você fazendo as meditações guiadas. Sim, ai, que bom saber disso, fico muito feliz. E o yoga também fez muito sentido, Jaque, porque o yoga trabalha muito com muitas coisas que a gente fala, né, na comunicação não violenta. A comunicação não violenta bebeu nas fontes Tá. orientais, né, na Aham, religião budista, sim. né, nas filosofias orientais. E eu aprendi muito as questões, né, da não violência comigo, com o meu corpo, a ahimsa, Uhum. que a gente fala no yoga, com os meus pensamentos, que era algo muito cruel, assim, e a autossuperação, como no yoga, a prática do tapete, ela te prepara para praticar a vida,
né? Então, os asanas, eles são posições psicofísicas. Você não está trabalhando só o físico, você trabalha até o psicológico. E fez muito sentido essa jornada, né? Isso começou a mudar muito. E eu era de um lugar, eu era gerente de qualidade de um laboratório ambiental, assim, um negócio nada a ver com o que eu faço hoje. Extremamente assim administrativo, né? Sim, o que tinha muito intenso era a gestão de conflitos, porque eu trabalhava com muitas Tá. pessoas, vários projetos, e eu sou jornalista, mas a vida me levou para esse caminho, né? Então, e também a vida corporativa começou a ser difícil, assim, Uhum. começou a falar, né, não tá Não me tá legal. preenchendo. É. E aí, acabou que, bom, os últimos anos da minha vida corporativa foram bem de conflito, gestão de conflitos, tal. Foi um final bem duro, bem árduo, assim, a empresa que eu trabalhava, a maneira como terminou, né, como eu saí e tal. E lá eu estava fazendo formação para me tornar instrutora de yoga. Tá. E aí comecei a estudar, comecei a dar aula de yoga. E meio que paralelo eu já conhecia a CNV, né? Finalmente Uhum. chegar na Sim. CNV. E já conhecia muito teoricamente e tal. E quando eu fui na minha primeira oficina, eu falei, uau, caraca, faz muito sentido, sabe? Quando é o barquinho que cabe todas as suas Sim. ferramentas, que você fala, ai, que gostoso, talvez esse barquinho seja bacana para eu chegar Ah, onde eu quero, né? Na conexão. E foi muito bacana. Eu cheguei muito na CNV para aprender a me expressar de forma mais cuidadosa, uhum. porque eu sou uma pessoa da minha educação, e aí talvez outras mulheres se reconheçam, é muito voltada a cuidar do outro, né? Olhar para as necessidades do outro, né? Tem o que a gente chama na Connect a síndrome de salvadora. Estou tentando sempre salvar o O que outro. mais tem aqui nessas minhas mulheres são essas aí, tá, Ju? Um monte de É, Mulher Jaque. Maravilha. Não. Você tem várias Mulheres Maravilhas Sim. tentando. Dar conta de tudo ao Uau! mesmo tempo, né? Rodar todos os pratos, não deixar nada cair. Eu tenho muito isso, e na verdade, essa é bem a mulher, inclusive, da imersão, que é uma mulher forte, né? Cuidadora, que dá conta de tudo, mas que muitas vezes esquece de dar conta de si mesma, né? Que linda! Olha lá, a Fabiana falou: fala da gente não. A Fabi já tá na imersão, olha lá, já se reconheceu, inclusive. Ai, que lindeza, que lindeza. Então a gente está falando, né? Estamos na nossa Então, tribo, né? Como a então, gente fala na Connect, estamos na nossa tribo. E essas mulheres, né? E eu falo de mim, eu posso falar de mim, o que que você faz? Você vai, vou olhar para o outro, abro mão do que é importante para mim, engulo o sapo e fico tentando equilibrar, e chega uma hora que o negócio explode, né? E aí eu explodi muito através da raiva, né? tá. Expressão através da raiva. O que depois vem outras coisinhas, o arrependimento, a tristeza, a desconexão nas relações. Então eu cheguei na CNV interessada muito nesse lugar, porque eu já trabalhava muitas práticas meditativas, tá? Mas eu falava, cara, eu quero aprender a expressar. E aí comecei a perceber, cara, eu não tenho repertório eu não tenho vocabulário de sentimentos, meu vocabulário é eu tô puta, eu tô mal, eu tô bem. Não é assim que a gente fala da gente? A Bia tá Sim, falando, eu também. ela também. Como é que você quer entender o que passa dentro, Isso. né? E é o que eu venho da Se você não comunicação. sabe, né? Se não tem palavras para descrever, eu sinto muito isso, sabe? Muita gente que chega até a mim para atendimento individual, falta repertório mesmo. Né? Às vezes a pessoa não sabe o que está sentindo, assim, claro, existem. E aí tá, tem toda uma responsabilidade da nossa história, né? Nós não fomos alfabetizados dessa forma, né? Nós aprendemos a ter que engolir o choro e daí entender que choro era esse, a gente não entendeu, né? E aí eu acho que essa necessidade fica mais gritante. Para mim é muito parecido a questão da expressão da raiva, de muito o que está dentro de mim de forma trágica, e é a raiva que me define muitas vezes. A raiva é um sinalzão de alerta, né? Que tá faltando combustível, né? Alguma necessidade sua tá muito desatendida, né? Depois a gente vai falar do que é a necessidade, mas é o que é muito importante para todo ser humano
e a gente olha muito para isso na CNV, e a raiva, ela conta isso, né? Ela fala, ô, acorda, mano, olha só, você tá deixando de lado aqui algo que é importante, só que ela vem trágica, né? A raiva é muito trágica. E, e aí a CNV fala, puxa, faz muito sentido, porque eu não tenho repertório, eu quero aprender a me expressar melhor, né? E aí eu comecei a mergulhar nessa jornada e percebi que era uma jornada que fazia muito sentido no autoconhecimento, que a CNV, na verdade, muitos de nós vamos para a CNV querendo consertar as nossas relações, né, os nossos relacionamentos. Chega lá, você percebe que a raiz do troço é dentro de você. O troço é ótimo. Mas a raiz... É a raiz da coisa toda, da bagunça toda. Né? Sim. E aí você começa a perceber, uau, quanta coisa. Então a CNV fez muito sentido nesse lugar. A gente aprende a olhar para os nossos pensamentos, a olhar para da onde nasce, como se expressam os meus sentimentos no meu corpo, coisa que eu amo perceber, coisa que tem muito a ver com as práticas corporais. Ter repertório para falar, então a gente vai desenvolvendo um repertório de sentimentos, olhar o que esses sentimentos contam e como você vai escolher cuidar disso, né? Como você vai escolher usar o poder com o outro. Isso também é muito legal, né? A agenda da colaboração para o mundo corporativo nossa, sim, animal, né? E é muito interessante essa questão do mundo corporativo, já que você falou, porque eu me lembro, assim, quando eu trabalhei 10 anos dentro de recursos humanos, né? Antes de empreender. E eu me lembro muito, eu sempre fui muito da emoção, eu sempre tive uma emoção aflorada, assim. Então, eu me emociono fácil. Quando a coisa é gostosa, né? Não tem por que a gente não se emocionar, não deixar fluir, né? E dentro das organizações, esse meu jeito não era bom, né? Não era visto como bom. Eu era vista como fraca. E durante muito tempo, até sem conhecer mesmo, se eu conhecesse a CNV hoje, talvez eu fosse outra pessoa naquela época. Mas sem conhecer, né? Muitas vezes eu também me recriminei por sentir, sabe? Por ter tanta emoção à flor da pele, assim. E as pessoas ironizavam às vezes também, né? Ai, coisa de mulherzinha. Mulher, tudo assim, tudo fraca. Eu ouvia muito isso. E essas coisas me fizeram passar por um período sem emoção. Me fizeram por um tempo ficar assim, eu não posso expressar. Eu sentia tudo dentro de mim, mas do lado de fora eu não tinha coragem, às vezes, de colocar. E acho que foi até esse processo foi que deu início ao meu adoecimento dentro das organizações, né? E foi aí que a coisa degringolou para mim, foi quando eu decidi, inclusive, sair para poder empreender. Né? Então, olha onde eu precisei chegar, Ju. Né? Assim, por falta de habilidade mesmo de lidar com as minhas emoções para poder, né, para poder cuidar de mim naquela época. Eu tinha várias necessidades que não estavam sendo atendidas e isso se tornou doença. Né? Nossa, como é que você vê isso aí? Ressoa muito, porque no final também da minha vida corporativa, eu desenvolvi coisas que eu lido até hoje, que eu cheguei a um ponto de achar que eu estava com fibromialgia, né? De tanto guardar, não cuidar, não expressar, me descuidar. São questões que eu lido até hoje, né? Eu vejo o quanto que eu forcei a minha máquina, não escutei a máquina, sabe? O motor tá lá falando, para, e você vai até arregaçar o motor. E hoje eu lido com essas questões, tanto que no final da minha vida corporativa, eu estava dando aula de yoga, eu parei. Hoje eu pratico assim com muita parcimônia, porque é algo que meu corpo ainda está se recuperando, né? Então fez muito sentido parar tudo. E aí, quando eu parei, saí do corporativo, eu já estava muito envolvida nas práticas de CNV, trabalhava muito com eventos em yoga e começaram a me chamar no mundo do yoga para partilhar a CNV, porque quando você conhece a CNV, é tipo você vê que a casa tá pegando fogo e você percebeu, e aí você quer falar para todo mundo, cara, sai da casa, tá pegando fogo, vem.
E aí você começa a falar, né? Ainda mais no começo. Você Sim. fica agora, você vai, depois de um tempo você vai relaxando, mas no começo você fica meio Parece que você achou a resposta, missionário. né? A resposta para todos os problemas da humanidade, você quer converter tudo. Eu falo, né? Os recém-convertidos são, assim, uma coisa de louco, porque a gente acha que aquilo vai salvar a humanidade. Não que não vá, né? Sim. Mas, não que não vá, inclusive, mas a gente fica um pouco exagerado no início, né? É porque é muito bom, É né? muito É bom. muito demais. É muito assim, é uma coisa que a gente fala, é mudar o paradigma, é mudar o óculos, pegar assim e falar, nossa, troca a lente, olha para o mundo de outro lugar, né? Uhum. Isso é muito lindo, né, Clareia. Jaque? Acho que Clareia, assim, você clareia. clareia as coisas, assim, e é muito interessante. Daí, em seguida disso, eu já vou pedir até para você falar para as pessoas um pouquinho mais sobre a CNV em si. Mas eu me lembro que durante muito tempo eu fazia os meus aprofundamentos de autoconhecimento ali, mas faltava uma coisa. Assim, eu entendia o que estava acontecendo comigo, eu compreendia o sentimento, eu fazia análise interna, mas Ah, ficava um vão, assim. Eu falava, gente, tem alguma coisa aqui, né? Assim, que ainda não me conecta, que me deixa desconectada do que acontece e do outro, né? E aí foi quando eu conheci as necessidades. né? Que é É, isso que nos mobiliza, é. né? Te escutar faz muito sentido, assim, né? Essa foi uma abordagem que foi organizada, falando um pouquinho por Isso. Marshall Rosenberg, né? Para quem não conhece, eu estou vendo os posts aqui da Márcia, é o Tesouro no Fim do Arco-Íris. Ai, Ai, Márcia, linda. poética! Delícia! Então, esse psicólogo norte-americano, ele organizou essa abordagem e além dos sentimentos, dessa linguagem dos sentimentos, o que faz muito sentido na CNV é olhar para o que o sentimento conta. O sentimento é um sinal de fumaça, né? Se a gente fica só na linguagem do sentimento, a gente não trata a causa dele, né? Não olha o que, que causa o sentimento. Então, o que esse ser iluminado, para mim, macho, hoje eu falo para o povo da Connect, deveria ser canonizado. Ele olha para as necessidades, o que é muito importante para qualquer ser humano, então ele chama de necessidades humanas universais, que está atendido ou não ali dentro da gente, que o Uhum. sentimento está me contando. Então, a gente pode fazer um exemplo aqui, sei lá. Quais são as necessidades humanas universais? Tudo que qualquer ser humano compartilha. Conexão, Uhum. cuidado, empatia, alimento, Entretenimento, né? diversão, criatividade. Tem várias, né? São muitas necessidades, é esse maravilhoso. E aí você pensa, né? Pensa em algo que você acha que é uma necessidade humana universal. Vou citar um exemplo, Hum, né? Filhos. sim. Vamos lá, gosto de dar esse. Filho é uma necessidade para qualquer ser humano, em qualquer idade, em qualquer cultura, em qualquer contexto. Pensa aí. E essa Filho daí é é um difícil, né? Porque a sociedade pega pesado aí. Isso é bom para falar principalmente para as mulheres, É. né? Necessidade universal é para qualquer ser humano, inclusive as crianças, os idosos, né? Então, o que que a gente percebe? Que quando você fala não, 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 não é para qualquer ser humano. Então, isso não é uma necessidade. Depois a gente pode até falar o que é isso. Necessidade é tudo que qualquer ser humano compartilha. Por exemplo, liberdade, né? Liberdade é uma necessidade humana universal. Ah, o pessoal está falando aí, Claro. alimento, saúde, é isso aí. Está respondendo, filho, não Sim. é. Então, vamos lá, necessidade, liberdade. Você fala, liberdade, liberdade não é uma necessidade para mim. Então tá aí na sua salinha, tranca a porta, joga a chave fora e a gente vai ver se liberdade não é uma necessidade para qualquer ser humano. Sim, alimento, né?
conexão. Nós, seres humanos, somos seres que se fazem na conexão com o outro. A gente aprende, a gente cresce na conexão. Então, ele olha, macho, ele olhou para esse lugar das necessidades que você falou, né, Jaque? Por isso que a CNV faz tanto sentido, porque ela vai um passinho além da linguagem dos sentimentos, que é importante sim, porque eles são os mensageiros de algo que está lá pegando fogo dentro de você, atendido ou não. Se é atendido, os sentimentos são confortáveis, gostosos, né? Você sente alegria, relaxamento, tranquilidade. Se não está atendido, você vai sentir vários desconfortos. Você vai sentir ansiedade, tristeza, a raiva, e aí vai. Então, o sentimento é uma escolha, autonomia. O pessoal está pondo aí necessidades. Obrigada. Sim, sim. Então faz muito sentido isso que você falou mesmo, a necessidade que a gente olha na CNV. Bacana. Bem, então, né, quando eu construí a imersão, que eu estou nessa semana divulgando, né, a imersão Eu Mulher, quando eu construí a imersão, eu sabia que eu precisava ter um lugar onde a CNV fosse auxiliar o processo de autoconhecimento. Eu entendia que tinha todo um trajeto para a gente fazer na imersão, assim, que era de olhar para a história, entender a biografia, compreender mais ali, né, do que nos faz mulheres, inclusive desse discurso todo que a gente tem social sobre o feminino e o masculino. Eu entendia que tudo isso precisava estar na imersão. Mas eu sabia, assim, que em algum momento eu precisava trazer as pessoas para um lugar onde eu as capacitasse mesmo, desse ferramentas para que elas conseguissem olhar para dentro delas e compreender esses sentimentos advindos dessas coisas mal resolvidas na história, dessas dores que estavam ali, mas que elas pudessem ir além, né? Que elas pudessem explorar as necessidades também. E aí eu criei um módulo dentro da imersão que se chama Libertação Emocional, que tem como bem, é bonito o nome, né? E forte, assim. Acho que foi muito do que aconteceu comigo quando eu vivi a CNV na minha vida, né? Quando eu consegui trazer ela como parte de mim, assim, das minhas estratégias para poder lidar com os meus sentimentos, com as minhas necessidades. E aí eu criei esse módulo e dentro dele a gente vai fazer práticas de CNV. Né? Nós vamos trabalhar um pouco ali a escuta, eu pretendo trazer empatia para o jogo e tudo mais. Mas aí eu quero que você conte pra gente, assim, né? Quais são as atitudes da CNV? Né? Do que a CNV fala, então? Como é que ela consegue nos ajudar a fazer esse olhar de amoroso e generoso para dentro de nós? Ai, que lindo! Tô celebrando aqui que tem um módulo Libertação Feminina através, usando as ferramentas, né? Os nossos aprendizados da CNV. Sim. Que potente! Primeiro a gente olha para a CNV, né, com essas atitudes que eu acho que são muitas pessoas lembram da CNV quatro passos. Na Connect a gente fala muito de atitudes. 4 passos da CNV foi uma forma que as pessoas, o Marshall, esse ser lindo que organizou, ele não escrevia muito lá, ele dava palestra, ele estava interessado em levar a CNV para muitos lugares. Ele foi mediar conflitos no Oriente Médio, em tribos, na África. Então, ele tinha um trabalho muito importante de mediação de conflitos. A CNV é uma linguagem muito usada na mediação de conflitos. E levar a própria CNV, isso que ele criou, né, que ele organizou, ele se inspirou muito, ele conta na religiosidade oriental, na religiosidade até católica, para falar muito de compaixão. E ele não escrevia, então muitas pessoas organizaram aquilo que ele escreveu, publicaram os livros, claro, ele assinou lá, e organizaram esses 4 passos da CNV, né, que o pessoal fala bastante. Na Connect, a gente olha muito para os lugares mais de atitudes. Quais são as atitudes, né, que a CNV nos convida? Sempre um convite. Oi, Sumaia, que delícia te ver aqui. As atitudes que a CNV nos convida, primeiro, é separar as minhas histórias da minha cabeça, as minhas avaliações, os meus julgamentos, tudo isso que está passando aqui o tempo inteiro na minha cabeça, da observação da realidade. Acho que essa
uma inteligência muito refinada da gente separar o que é pessoal, o que é meu, que tem a ver com os meus aprendizados, tem a ver com a minha história, né? Que eu da observação da realidade. Então, isso é muito importante. E já não é fácil. Por que que não é fácil? Porque isso tem a ver com os nossos aprendizados culturais. A gente olha muito para esses aprendizados culturais na CNV. Nós aprendemos a pensar de modo muito dicotômico. Certo, errado, bom, mal, bonito, feio. Não é assim que a gente pensa? Perfeito. E a nossa educação também está nesse lugar, né? Que a gente aprende através de recompensa, castigo, bom menino, mau menino. A gente aprende nesse lugar, né? Dessa. Ai, Dai, bem-vinda! Besta. Delícia! Ó, gente, eu só quero ficar falando, oi, gente, Dá oi, vontade, gente. né? Eu também fico aqui mandando coração, porque a vontade de ficar. Ai, manda coração aí, Jaque. E vamos mandar coração para Vamos bombar mandando. essa live aqui de Vamos, Jaque. continue divulgando a gente por aí, convidando as pessoas que ainda dá tempo. Isso, manda se tem uma coisinha aqui que você Tem. pode, tem um aviãozinho que você pode mandar essa live para a Tem. galera. E aí, a gente pensa assim, né? E a nossa linguagem, ela é resultado desses pensamentos e também suporte a esses pensamentos. O que que acontece quando o nosso pensamento é muito baseado nesse certo, errado, preto, branco, bom, mal? Nossa linguagem é cheia de rótulos, né? Então é difícil falar, né, com outros sem rotular. É difícil eu me relacionar sem trazer esses rótulos para as minhas relações, sem trazer os meus julgamentos, o que eu acho que é certo e errado para as minhas relações. Relação amorosa, que a gente vive o dia todo junto, né? Que aí você quer pedir uma coisa muito simples e é tão difícil você falar muito. com outro assim. Ah, cara, você é um desleixado. Você deixou todas as roupas espalhadas pela casa. Eu já botei um rótulo e eu diminuo a vontade do outro colaborar comigo, dele, né, dele se conectar comigo. Então, o que a gente quer na CNV é conexão. A gente somos seres humanos, queremos nos conectar para poder colaborar uns com os outros. Então, por isso que é muito difícil separar as nossas observações das histórias que a gente conta na nossa cabeça, porque a nossa própria linguagem, a nossa maneira de pensar já está muito colada nesse julgamento. A gente está o tempo inteiro julgando. Sim, a gente nem para pensar, né? E julgar, eu vi teu joinha, tu já vai falar uma coisa que eu penso também, que julgar tá ok, faz parte da experiência humana na Terra, né? Não tem como eu não julgar, não é uma coisa assim, eu vou tirar de mim. A gente até pode tentar fazer uma experiência, um dia vocês testem aí na casa de vocês de ficar um dia sem julgar, sabe? Um dia. Toda vez que você julgar, você fala, putz, vou recomeçar. Acho que é capaz de a gente ficar um mês tentando ficar um dia sem julgar, porque é muito difícil isso, né, Ju? Sim, julgar garante a nossa sobrevivência. A gente está o tempo inteiro julgando, né? A gente está o tempo inteiro. Eu preciso julgar como é que eu atravesso a rua, qual é a velocidade. Eu preciso julgar se meus filhos estão em segurança. Isso faz parte da sobrevivência humana. Só que os nossos julgamentos, da maneira como a gente foi educado, isso tem muito a ver com os nossos aprendizados. E a CNV é quase que uma jornada de deseducação. Os nossos julgamentos estão muito nesse lugar de dizer se o outro está certo, se ele está errado. O Macho dizia, são julgamentos moralizantes, né? Onde eu estou sempre ali apontando o dedo para o outro. Então, é importante, sim, o quê? Perceber que aqui, por isso que a gente usa muitas práticas meditativas na CNV, principalmente na Connect, a gente trabalha muito com a meditação, para perceber que aqui dentro tem sempre uma voz interna narrando esse jogo, narrando a realidade, aquilo que eu estou vivendo, mas uma voz muito crítica, uma voz que julga o tempo inteiro. Né? A Francine está falando desconstrução. É isso, CNV é desconstrução. Então, essa é a primeira atitude, a gente separar as histórias que eu conto da minha cabeça da observação da realidade, né? Então, é difícil, a gente está muito condicionado a isso, né? A julgar. Quando a outra pessoa entrega um relatório num tempo diferente daquele que eu acordei, o que eu digo? Eu já digo que o outro é folgado, que ele me traiu, ele não cumpriu o acordo, né? Então, a gente quer limpar isso.
né? Eu quero separar. A observação qual é? Ah, o fulano entregou um relatório diferente do prazo que a gente combinou. E E ponto. aí, quando eu faço isso, eu abro espaços. Aí tem uma outra atitude que é, que a gente estava falando no começo da live, perceber, me conectar, nomear e expressar os meus sentimentos. Ó que rolê. Que coisa mais linda. Ah, Né? Primeiro perceber, os sentimentos estão aqui acontecendo no meu corpo, né? O tempo inteiro o meu corpo está me contando coisas. Então eu aprendo a perceber, a me conectar com o meu corpo. Então quando eu sinto raiva, eu tenho, sei lá, dor de estômago, meus músculos tensionam e eu posso ouvir, eu falo, ah, tô com raiva. Quando eu tô ansiosa, minha respiração fica curta, né? E eu fico agitada. Então, perceber, me conectar com isso, saber nomear, como a gente falou no começo da live, não tem repertório, né? Então, aprender a nomear e expressar, porque muitas vezes a gente não expressa, e é muito importante expressar. Quando a gente percebe que o outro é um ser humano que tem sentimentos, quando ele mostra a vulnerabilidade dele, a gente se conecta, né? Essas experiências são muito desse lugar. E por último, a última, que eu acho que é a mais importante de todas, a gente falou bastante de sentimentos. Ah, o pessoal está contando aí, a Francine, com o tempo a gente consegue fazer melhor. Com certeza, a gente vai é aprendendo a prática. escutar. É prática, né? Sim. Assim, todo o processo de autoconhecimento é prática. É um gerador, Gu, assim, é um gerador de maior sabedoria emocional, né? Assim, é uma forma de escuta, né? E é diferente do que eu vejo do tradicional, é muito diferente do tradicional. A gente não tem um foco imediato aqui em ação, né? Em resolver problema, digamos, em resolver do lado de fora, em agir. O primeiro passo eu acho que é fazer as pazes com nós mesmos, né? Eu sinto muito isso na CNV, assim, um reencontro comigo mesma, uma coisa de volta para casa mesmo. É um lugar onde eu consigo me sentir mais plena, porque eu entendo quem eu sou, do que eu preciso, né? E a partir do momento que eu começo a falar desse lugar, eu tenho mais autonomia, né? A autenticidade brota por si só. Eu me sinto mais responsável, porque daí eu cuido dessas coisas que são importantes para mim e saio, inclusive, dessa coisa que a gente vê por aí, Ju, que me perturba, assim, que é a gente escutar que a gente precisa, na verdade, resolver nossos problemas, assim, em tempo real. Ou que tudo é muito receita pronta, que é fácil resolver. A gente sai desse lugar, né? E a gente vem para um lugar onde, calma aí, né? Todo mundo importa, todo mundo precisa ser escutado, todo mundo tem sua necessidade. A gente começa a ter uma visão diferente até do ser humano, eu acho, né? Eu sinto. Maravilhoso. Isso que você traz tem muito a ver com essa que a gente organizou, assim, a terceira atitude da CNV, que é me responsabilizar pelos meus sentimentos. Ah, isso é outra coisa. Porque os sentimentos, eles estão contando coisas que são importantes para mim, que estão atendidas ou não estão atendidas. E o que que a gente aprende na nossa jornada de educação? A gente aprende o quê? Quando você é criancinha, você recebe o presente lá da sua madrinha e você não gosta, o que que você escuta? Ai, menina, fica quieta, não fala que você não gostou, senão sua madrinha vai ficar triste. Sim. Então eu começo a escutar, não faz isso, menina, que seu pai vai ficar bravo. A gente vai aprendendo ao longo do nosso processo que eu sou responsável pelo sentimento do outro. E, por consequência, que o outro é responsável pelos meus sentimentos. Eu, às vezes, até quero que ele adivinhe o que eu estou sentindo, né? Por isso, são relações de casal. Sinto muito porque eu estou aqui na pandemia, aqui eu e meu companheiro há 6 meses aqui no apartamento. A gente, né?
muitas vezes a gente está tão condicionado que você acorda, ele fez, alguma coisa aconteceu que eu não tô legal, não curti, alguma coisa aconteceu, eu tô de cara feia, eu tenho que lembrar de contar isso para o meu companheiro, porque ele não precisa adivinhar. E muitas vezes a gente, né, o que a gente aprendeu assim, ai, se ele não sabe, né, eu que não vou contar, se ele não O problema descobriu, é não é? dele, né? Tipo, ele que se vire para me entender, né? Até porque é aquele conceito de metade da laranja. Então ele tem uma responsabilidade por me completar, né? E E é a gente quer ser pesado. laranja inteira, né? Quero ser laranja inteira, Exato. não é? Então a gente aprende a escutar os nossos sentimentos sem jogar a responsabilidade no outro, né? O outro, eu não fico triste por conta do outro. O outro faz alguma coisa que é gatilho, né? Então aquela coisa de aprender a observar a realidade. O que o outro faz é um gatilho para vários pensamentos meus que tem a ver com a minha história, com as minhas lembranças, com o que eu aprendi, com os meus traumas, com a minha criança, né? É gatilho para esses pensamentos, e aí eu tenho sentimentos no meu corpo, né? Muitos sentimentos, e o que a gente faz em geral? A gente reage. A gente vai lá e reage. Na CNV, a gente aprende a diminuir a velocidade, como você falou. O outro fez algo, primeiro, eu separo, ele não é a causa, ele é o gatilho. E aí eu observo, percebo os sentimentos que estão aqui. Tem vários pensamentos. Falo, opa, deixa eu ver o que esse narradorzinho aqui interno está contando. Percebo os sentimentos e aí eu vou investigar o que os sentimentos estão me contando. Quais são as minhas necessidades. Então, se numa situação com o meu filho, eu estou lá tentando assistir uma aula online e ele está gritando do meu lado, né? Ele é um gatilho, né? Ele não é a causa, ele é um gatilho, ele está lá expressando alguma coisa que é importante para ele da melhor maneira que ele sabe, e aí você tem que parar e fazer esse exercício para não sair reagindo, para aprender a se escutar e perceber, o que eu preciso agora? Eu preciso talvez de tranquilidade, né? Eu preciso respirar, ter tranquilidade, preciso de espaço para escutar essa aula. E quando eu abro esse espaço dentro de mim para não culpar o outro, porque a gente está sempre culpando o outro, não é isso? Então, o outro é culpado, o outro é vilão. Isso é outro aprendizado, que o outro é um vilão e eu sou a vítima, ou vice-versa. Então, a gente fica nesse jogo de culpa o tempo inteiro. Quando eu paro de culpar e falo, ai, meu filho, esse menino, não tem jeito, né? Eu falo, não, eu só quero tranquilidade, eu quero paz agora, eu quero espaço, eu quero silêncio. E eu abro esse espaço, eu tenho espaço para escutar o meu filho. O que esse menino está pedindo? O que essa criança está pedindo tragicamente, gritando, chorando? Então Maravilhoso. é um exercício, né? É um exercício que passa pela minha autoempatia, a raiz da CNV, essa autoempatia, aprender a me escutar primeiro, para abrir espaço para escutar o outro. Aí a gente faz várias práticas, como você falou, de escuta empática, aprender a escutar com empatia, para depois me expressar autenticamente. Ai, que lindo, porque aí eu já Maravilhoso equilibrei isso, né? tudo. Expressão autêntica, porque a gente não quer silenciar, a gente quer se expressar com autenticidade e cuidado pelo outro. É um. Muito bom, muito bom. Mas é um exercício que é difícil, né, Ju? Não é uma coisa fácil. E a gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão acostumadas com coisas fáceis, né? Onde a gente está querendo comprar tudo prontinho, os bolos prontos, ninguém mais quer nem fazer a mistura, a gente já quer comprar prontinho no saquinho, né? E de alguma forma a CNV nos lembra que a vida ela é tecida fio a fio, né? Não é assim. Não veio pronto. A gente demorou até 9 meses para nascer. Não vem assim. A gente precisa ter tempo para poder se conhecer, para conhecer o outro. E eu acho que a CNV ela vai ser muito rica dentro da imersão, exatamente por isso, assim, por mostrar para essas mulheres que é possível compreender daquilo que eu estou sentindo, sabe? Sem precisar descontar no outro, né, essas coisas que eu sinto, porque eu sinto que essa pessoa, né, ela é culpada, ela merece ouvir aquilo. Eu falo assim de carteirinha, sabe, Ju?
Eu já fui muito assim, quando eu era adolescente, eu fico me dando conta hoje dos meus comportamentos na adolescência. Meu Deus, como eu era trágica. E assim, e o quanto que eu pedia socorro e ninguém sabia que aquilo era um pedido de socorro, porque as pessoas viam a minha agressividade e me encaixavam naquele lugar assim de adolescente rebelde, né? E tá, mas essa rebeldia ela fala de quê? Ela tá contando de coisas minhas que são importantes, sabe? Naquela época, coisa de adolescente mesmo, de sentir que não pertencia a lugar nenhum, sabe? Que eu acho que para mim é uma das dores mais profundas, é sentir que você não pertence, sabe, a lugar nenhum. Você não Pertencimento. sente que precisa fazer para agradar, que sente que não pode ser ela mesma. Eu sinto aqui uma ruptura com a autenticidade, que dentro da CNV a gente vê que é uma coisa muito rica, né? E que serve à vida, é aquele lugar da vida mais maravilhosa, é o lugar onde eu posso ser eu, não é verdade? Maravilhoso, isso sim, é um lugar que a gente pode retomar. Eu acho que é o que você está trazendo, é retomar o meu poder pessoal, né, Perfeito. para me responsabilizar pelo que é importante para mim. Aí muita gente pode aí estar se perguntando, não sei se é o caso aí de alguém. Tá. Ah, mas e o outro, né? Não vou mais precisar do outro? Sim, o outro. Ele é uma escolha, olha que precioso, é uma escolha que você faz para cuidar de necessidades suas. O meu parceiro, eu escolhi o meu parceiro para cuidar das minhas necessidades de companhia, empatia, escuta, aprendizado, crescimento, movimento. Uau, ele é uma escolha. Mas ele não é responsável pelo meu bem-estar. A gente tem que sair desse lugar, porque aí qualquer coisinha que acontece eu saio culpando, vilanizando o outro. Uhum. E da mesma maneira, e aí as mulheres, ó, tomam na cabeça, porque aí as mulheres também se culpam. Eu estou falando das mulheres porque eu sou mulher e trabalho muito com Sim. mulheres. A gente se culpa demais, porque a gente tem que dar conta do bem-estar de todo mundo, da família, do marido, né, de tudo, de tudo. E Marshall ele dizia muito isso, que as mulheres, e falando um pouquinho depois, por que essa jornada é tão longa? Porque Uhum. é uma jornada de muita prática, porque a gente tem que desaprender muitos aprendizados que vêm lá da nossa infância. Verdade. As mulheres, ele dizia, elas são educadas para abrir mão das suas necessidades, do que é importante para elas, para cuidar das necessidades da família. E os homens, por sua vez, são educados para cuidar das necessidades da sociedade, do Estado. E aí o negócio não rola, porque aí ficamos como todos seres perdidos. E Marshall dizia mais uma coisa que eu acho incrível: pessoas desconectadas das suas necessidades, que não sabem o que é importante para elas, não percebem, são excelentes escravos. Então a gente se torna vítima, escravo, né, do outro, né? Então, e aí quando a gente vai para isso, a gente vai para processos uh, de anestesiamento, né? Comprar, Uhum. comer, ficar na internet, É melhor não fugir, ver, né? porque É melhor fugir, né? O problema dessas fugas é que quando a gente resolve voltar aqui para a realidade, o vazio que ficou ali num tempo de vida que não foi bem utilizado, digamos assim, né? Se torna um abismo, né? E às vezes o abismo ele é o que me separa de mim mesma primeiro, mas o que me separa desse outro. E aí que entra, eu acho que a questão, por exemplo, da empatia. Por que a gente, de alguma forma, deixou de sentir empatia, né, altruísmo, enfim, todas essas coisas que nos conectam às outras pessoas? Porque a gente precisa sentir esse tipo de coisa para conseguir viver a vida dolorosa que a gente tem, né? sim, faz muito sentido, Jaque. Me A gente veio fala aqui, muito, nossa, fale, não, só o me que que veio veio? isso e o quanto que foi um insight bacana aqui. Ah, Que delícia! Que gostoso! Eu acho que uma coisa, a gente tem vários mantras que a gente brinca na Connect, porque são
pequenos pensamentos que ajudam a gente a entender coisas muito valiosas, né? Que a gente só compartilha aquilo que a gente tem. Se Uau. dentro de mim, né, não tem, eu não tenho, não me dou, né, ou não preencho o meu tanque de alguma forma de empatia, de compaixão, de aceitação, ah, todas as necessidades. Eu não Uhum. consigo compartilhar isso, né? Eu preciso estar com o meu tanque cheio de empatia por mim mesmo, por isso que a raiz da CNV é a autoempatia, ou a empatia vem antes da expressão autêntica, Uhum. a empatia pelo outro. Se eu não tenho isso dentro de mim, eu não tenho muito o que compartilhar. Então fica um negócio vazio, né? Então a gente Uhum. tenta praticar, praticar. Muita gente vem para a CNV, eu quero aprender a escutar. Uhum. A gente fala muito da escuta empática na Sim. CNV. Mas antes eu preciso aprender a me escutar e Uhum. eu preciso ter empatia por mim. E se eu não consigo ter isso sozinho, porque às vezes a gente se escutar é difícil, a gente vai para as práticas de escuta, que a gente Uhum. faz muito na CNV. Trocar escutas. Então, quando eu estou com um rolê na minha vida, eu peço para alguém me escutar. Porque eu estou vivendo vários sentimentos, posso estar bem Uhum. confusa, agitada, Uhum. ansiosa, e aí eu preciso de alguém para estar do meu lado, para falar, Juliana, olha o que eu estou escutando você dizer. A gente usa muito na, na escuta empática da CNV uma metáfora que é como dar um espelho para o outro. Alguém que escute o que eu estou falando, o que está acontecendo dentro do meu mundo interno e me devolva isso tentando pesquisar os sentimentos e as necessidades que estão por trás daquilo que eu estou falando. A gente, na escuta na CNV, a gente abre os nossos ouvidos do coração para escutar na fala do outro quais são os sentimentos e as necessidades, para pesquisar os sentimentos e as necessidades. Ele me ajuda a ter mais clareza. E aí eu abro espaços para ir para as relações, né? Eu não vou cheia de medo, confusão, culpa, vergonha. Que a violência na CNV, o que é a violência? Não é só a violência direta, né? A violência que a gente física direta, é culpa, medo e vergonha. Tudo que gera culpa, medo e vergonha é violência. E Sim. quanto que a gente está se relacionando, né, nesse lugar, com a gente e com o outro. Aí alguém falou da autocompaixão, né? É importante se dar Uhum. bondade amorosa. É verdade. É lindo, né? Eu acho que são todas palavras que eu percebo que estão num momento sendo muito faladas, né? Mas não era uma coisa que a gente ouvia tanto e a gente seguia muito com a questão da empatia, mas uma empatia morna, eu acho, uma empatia mais simpatia do que empatia de fato, né? E agora essas palavras estão sendo cada vez mais ressignificadas. E você falou isso, eu fiquei me dando conta aqui com relação às organizações também, né? As empresas, assim, elas têm tentado trazer cada vez mais, eu acredito, inclusive, que isso vai evoluir, mas tem tentado trazer muito a CNV e ficando muito presas a esse lugar de técnica. A esse, como se fosse uma técnica para eu dar um feedback para alguém, ou uma técnica para assim eu conseguir manipular o meu time. Ou, né? Eu vejo muito as empresas presas nesse lugar. E quando a gente fala, eu já fui convidada para falar sobre CNV uma vez, para estar com umas pessoas sobre CNV, e me pediram isso, assim, né? Eu preciso de técnicas porque eu tenho um time que precisa aprender de forma rápida a dar feedback. E aí, tipo, eu disse, olha só, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei como te dar uma técnica rápida para você fazer isso e usar o nome de CNV. Eu Uhum. posso te ensinar a fazer feedback desses que a gente conhece tradicionais, mas eu não gostaria de usar o nome da CNV para falar que é isso que a gente está fazendo. Porque a gente tem que trabalhar outras coisas primeiro. A gente precisa trabalhar o ser humano que está ali. A gente precisa, né, mostrar para ele que ele precisa entender de fato que é importante que ele esteja aberto para receber esse outro que está dentro da equipe dele, né? E assim, se a gente não se der conta disso na vida da gente, no trabalho da gente, enfim, e com a gente mesmo, porque esse outro também inclui a mim mesmo, né? Está aberta para mim também.
eu não consigo, não tem técnica, gente. Não tem. Assim, a gente pode trazer aqui milhões de receitas para vocês, né, Ju, que não vão funcionar, porque essa coisa do autoconhecimento, do olhar para si, né, de se investigar, de cuidar da gente, de dentro para fora, né? Eu até brinquei ontem que o autoconhecimento é a porta que se abre para dentro, né? Então, assim, se eu não conseguir fazer isso de verdade, se eu não tô realmente naquele momento pronta ainda para cuidar disso, por mais que seja doloroso num primeiro momento, me dar conta que eu sou responsável. E aí, não esse responsável que a gente escuta aí, tipo, a culpa é sua, senão não é desse lugar, mas responsável por compreender meus sentimentos, por cuidar do que eu preciso, não vai funcionar, gente, porque não é sólido, não é sustentável, né? Por isso que o convite para o autoconhecimento é tão profundo, né, Ju? Ai, muito legal isso que você traz. Só vou responder. Alguém Vai lá, pediu por uma favor. indicação de livro. Um livro que eu indico muito para começar Ah, na CNV, A Linguagem de Paz num Mundo de Conflitos, do Marshall Rosenberg. Esse livro, ele é maravilhoso, ele tem muito da essência da CNV, então eu indico esse. E eu acho que a Jaque vai deixar essa live gravada. Algumas pessoas vou. perguntarem enquanto você Vou sim. falava. Vou sim, Aí com você certeza. consegue digitar e falar, eu não consigo, não. Enfim, mas você. Eu amei isso que você trouxe do mundo, né? Do mundo do trabalho, que é um aspecto, né? Um papel que todo ser humano, boa parte dos seres humanos, todo não, né? Vamos Sim, deixar de lado as generalizações, que elas sim, não sim, servem à sim. vida, mas o mundo do trabalho, esse papel no mundo do trabalho, é um papel que nós, seres humanos, exercemos. Nós estamos o tempo inteiro exercendo papéis. E onde a CNV quer chegar é no lugar das pessoas, no lugar da conexão de um ser humano com um ser humano. E sim, eu acredito, né, como você trouxe, você já foi para levar para o mundo corporativo, é algo muito transformador no ambiente das empresas, porque eu acredito que a CNV é a linguagem da colaboração onde o que é a colaboração? A gente aprender a se escutar, abrir espaços para criar estratégias ou fazer escolhas que cuidem das necessidades de muitas pessoas, de Sim, várias pessoas, preferencialmente de todas as sim. pessoas, né? É esse lugar que a gente quer chegar. Então, é sair dos paradigmas de dominação, do certo, do errado, e tem as figuras de autoridade, que Claro. eventualmente. Tem vários aspectos hoje que o mundo corporativo está aprendendo a olhar, né? As figuras de autoridade estão olhando para isso, essa linguagem né, da dominação, onde o outro obedece. Quando alguém obedece, ele está deixando de atender a necessidade de autonomia dele, de escolha. Então, ele não vai fazer aquilo. Claro, você pode conseguir o que você quer quando o outro obedece? Sim, mas é que nem cartão de crédito. A conta, a fatura vai chegar, mano. Vai chegar no Sim, fim do sim. mês, você vai ter que pagar esse bagulho. Entendeu? Uma hora você vai ter que pagar. Então, as relações vão se desgastando. Então, para a gente levar para o mundo do mundo do trabalho, para a gente levar para o mundo no geral, a gente tem que olhar esses aprendizados e olhar que somos seres humanos. As lideranças, muitas vezes, elas querem empatia, elas estão solitárias lá nos seus lugares. Então, para dar um feedback, a CNV fala muito. Eu fiz um treinamento ontem, muito legal, estava num treinamento internacional, que falava muito disso, da retroalimentação. Retroalimentação é muito importante para qualquer relação. A nossa, a minha, a sua. Eu quero saber depois o que você achou dessa live. Quero que você me conte como foi a experiência. Na empresa, feedback nada mais é que alimentar Retroalimentação. as relações. Sim, né? Então, e a gente aprender a dar isso ao outro como um presente que vai colaborar para a aprendizagem dele. Quando eu dou um feedback para alguém, ou eu estou dando um presente. Mas às vezes é difícil, porque a gente primeiro não sabe falar sem botar esses rótulos. Sim. Nosso pensamento é muito estático, né? Você fez isso. Então, para aprender, é aprender também a olhar as dinâmicas, o que o outro. Então, a gente aprende, né, na CNV como fazer apreciação. É contar o que o outro fez que tornou minha vida mais maravilhosa.
Que lindo. Ai, que lindo, adoro. Adoro, adoro. E quando eu quero dar um feedback de alguma necessidade, né, que a gente tem também que aprender a olhar quais são as necessidades desse coletivo, dessa comunidade, e aí tem as necessidades da liderança, a necessidade do colaborador, como a gente cuida de tudo isso. Então, a retroalimentação tem que ser uma informação que vai para todo, ela passa para todo lado, e a gente aprendeu muito nesse lugar, né? A liderança, o chefe fala para o empregado, ou ele escuta de orelha baixa e vai reclamar no cafezinho. Né? Sim, Então, e a ideia é obedece. mudar. Então é bastante trabalho mesmo para a gente fazer, o que eu acho delícia, né? Também adoro, né? Não é? A Falou gente que tem tem bastante o trabalho. embolado, né? Lá vamos nós resolver os embolados. É muito gostoso ajudar os novelos, né? A se desembolarem, porque no final de contas, sempre é uma linha, tem sempre, o que tem ali é a linha, né? Ela tá só emboladinha, né? A gente É precisa desembolar, maravilhoso. né? Ai, E talvez eu tô. aconteça isso, precisa de tempo, que você falou, me chamaram para Sim, fazer um treinamento de, né, 1 hora para aprender CNV, feedback e tal. assim, Aí, falo, não o dá, que que eu não. posso levar nesse... Eu posso levar uma fala, né? Mas assim, conseguir fazer com que as pessoas aprendam e façam isso, né, de uma forma natural é um tempo muito maior, né? Tem um investimento daquela empresa para que isso aconteça, né? E isso é muito rico. E que Sim. bom que tomara que as empresas invistam cada vez mais nisso, né? Porque eu acho que é muito rico mesmo, né? Eu estou já vendo que vai começar a chegar o nosso horário. Daqui, estou vendo que daqui um pouco vai acabar. Não apareceu ainda os 2 minutos para mim, o que me assusta, porque já deu o horário. Então, eu fico pensando que talvez possa cair de uma vez. Então, também para poder cuidar disso, eu vou começar